Olá! No último dia 17 desse mês, num almoço com jornalistas estrangeiros, o presidente Jair Messias Bolsonaro proferiu a seguinte frase: no Brasil não há fome. Quem disser que tem fome no Brasil está mentindo. Ele foi corroborado pela sua ministra Tereza Cristina, ministra da Agricultura, que disse: no Brasil não se passa fome, está cheio de pés de manga por aí. Que se comam mangas. A repercussão dessa frase, mais do que as outras, foi realmente muito humilhante para o Brasil e constrangedora demais quando foi dita diante de jornalistas estrangeiros, ou seja, divulgada pelo mundo afora. Aí, como jornalista e cidadão, eu me senti no dever de tentar esclarecer e tentar trazer, com números, a real situação do país de hoje. Para tanto, eu procurei meus amigos jornalistas do canal 247, da TV 247, e o Léo Atush me cedeu uma entrevista, quase uma palestra, que a Tereza Campelo, que foi ministra do Desenvolvimento Social e da Fome, no governo da Dilma Rousseff, da presidenta Dilma Rousseff, e eles me cederam esse material que eu vou compartilhar com vocês. Nós temos que dizer um basta para estas humilhações e temos minimamente que nos indignar. Mas ao invés de ficar discutindo e de trocar insultos com a pessoa desse nível, eu prefiro apresentar para vocês a ex-ministra Tereza Campelo, economista formada em Uberlândia e com especialização na Fiocruz. Por favor, se quiserem saber realmente qual é o mapa da fome, da miséria e da situação de penúria do país de hoje, ouçam essa entrevista palestra da professora Tereza Campelo. A gente se vê no próximo vídeo. Boa tarde, todo mundo que está aqui nos ouvindo no 247. Vocês têm cumprido um papel importantíssimo, mantendo atual esse debate, e a gente tem poucos espaços hoje na imprensa para tratar de uma parcela da população que é, na verdade, excluída de um conjunto de políticas e que hoje está cada vez mais desassistida e ficando em desamparo. Então, eu acho que a gente podia começar falando isso que você falou do número de desempregados, que é alarmante no Brasil. Nós estamos com mais de 12 milhões de pessoas desempregadas, o último dado que nós temos é só de dezembro, mas todos os dias a gente só vê a situação piorando. Mas se a gente for olhar desempregados e a situação de subemprego no Brasil, porque nós temos a maior taxa de pessoas subocupadas no Brasil da história, Então, quando a gente olha o que aconteceu com as políticas de emprego no Brasil, com o desmonte que houve da legislação trabalhista no Brasil, a gente vê que o desemprego é uma face do problema. São as pessoas que não estão trabalhando. Mas o que está acontecendo no Brasil é que as que estão trabalhando, em especial as mais pobres, estão ganhando muito menos do que ganhavam antes. Então, estão trabalhando de forma precária, não só estão ganhando menos, portanto, nós estamos falando de taxa de subocupação, de empregos precários, como estão descobertas de proteção trabalhista.
ter a carteira assinada não significa só, né, ela está ganhando um salário mínimo, ela está ganhando menos do que um salário mínimo, menos do que deveria, e desamparada do ponto de vista da questão trabalhista. E cada vez mais essa situação se agrava, porque, veja bem, eu estava outro dia conversando de um conjunto de políticas, às vezes a gente esquece, fala dos grandes desmontes, mas, por exemplo, quando a gente fala de renda, no Brasil, parte da renda da população pobre, antigamente eles usavam para comprar remédio. Né? Eu lembro de um livro muito interessante que saiu, acho que em 2006, 2007, de uma socióloga, a Com, que chama Cartas ao Presidente Lula. E ela falava, né? As pessoas recebem o Bolsa Família, mas usam esse dinheiro para comprar remédio. Aí se criou farmácia popular e a distribuição de remédio gratuito, que acabou. Então, você imagina, um idoso, certo? Uma pessoa pobre, que já está com a renda precarizada e ainda tem que gastar com medicamento. Quer dizer, a renda dela, na verdade, é menor, né? Porque ela não tem um conjunto de outros benefícios que ela vinha conseguindo ter no Brasil. Então, quando a gente for discutir renda no Brasil, nós temos que prestar muita atenção para conseguir fazer essas contas também. Remédio para hipertensão, remédio para diabetes, remédio para asma, que era distribuído de graça, hoje falta nas farmácias, né? A população vai ter que gastar o dinheiro para fazer isso. Então, esse dinheiro ele tem que entrar nessa conta também. Né? Agora, a população de baixa renda, ela, em geral, qualquer recurso que se passe para ela tem um impacto imediato na economia. Essa conta nós temos que fazer. Né? A gente tem os dados, por exemplo, do Bolsa Família. Cada R$1 que você gasta no Bolsa Família retorna para a economia R$1,78. Faz o país girar. Quer dizer, não é bom só para a pessoa pobre, não só reduz o sofrimento da pobreza, como é bom para o país que a pessoa gasta. E gasta em coisas que a gente produz aqui. Compra geladeira, compra medicamento, compra arroz, feijão, sapato, vestimento. Então, isto faz a economia girar, que a ideia de botar o pobre no orçamento é bom para o pobre, para a população pobre, que é aquela frase do nosso presidente Lula, sempre presente, mas é bom principalmente para o Brasil. E nós estamos vivendo, Gisela, uma situação dramática no Brasil, porque se você olhar a situação da população pobre, a gente só tem os dados de 2017, porque a PNAD não saiu ainda, a gente vai ter os dados de 2018 agora no segundo semestre. Mas se a gente olhar os dados de 2017, a situação é desesperadora. Se a gente olhar a extrema pobreza, nós já tínhamos voltado em 2017 a 2006. Quer dizer, hoje a gente já deve estar numa situação de quantidade de pessoas miseráveis no Brasil anterior a quando o presidente Lula assumiu. Né? E o número de pobres da mesma forma. Então, nós estamos retroagindo no Brasil. E o que me chama a atenção, e esse número eu queria comentar com você, porque eu acho que ele é muito importante. Hoje a gente deve ter no Brasil em torno de 25 milhões de pessoas em pobreza, fazendo uma projeção muito subestimada dos dados do IBGE. Né? Eram 23 milhões, no mínimo deve ter aumentado mais 2 milhões nesses 2 anos, então a gente deve ter uns 25 milhões. Se a gente considerar ainda os desempregados, né, que não estão entre os extremamente pobres, nós temos mais de 30 milhões de pessoas no Brasil em situação bastante precária. Sabe o que a gente pode dizer? Nós temos uma Venezuela dentro do Brasil de pessoas pobres. A Venezuela tem 30 milhões de habitantes. Nós temos mais de 30 milhões de pessoas no Brasil hoje em situação bastante vulnerável entre pobres e desempregados, muito mais de 30 milhões. Portanto, nós temos um governo de costas para a população brasileira, de costas para essa Venezuela que está aqui dentro e que precisa de ajuda humanitária e mais, que precisa de políticas públicas. Né? Não é possível você só falar em corte. As pessoas continuam falando em corte do Bolsa Família. Como pode estar cortando o Bolsa Família se o desemprego só aumenta? A gente só vê a taxa de desemprego aumentar, só vê a situação de mais gente na rua. E continua, corta o Bolsa Família, agora estão ameaçando cortar o BPC. Já estão cortando na prática, restringindo as entradas. Né? Ou seja, o idoso pobre
não consegue mais acesso ao BPC. E a reforma da Previdência propõe um corte maior ainda para esse público que são idosos em situação de pobreza. Sabe o que vai acontecer? Nós vamos passar a ter idosos indigentes nas ruas. É uma situação, assim, desesperadora. A Constituição Federal garante para idosos a partir de 65 anos em situação de pobreza que eles têm direito a um salário mínimo, certo? Isso é o que está no dispositivo constitucional, que garante o quê? Solidariedade na Seguridade Social. A Constituição brasileira ela tinha avançado muito nesse conceito da Seguridade Social. Qual que é o conceito da Seguridade Social? Pega assistência social, pega saúde e pega previdência e diz, nós temos uma conta que é uma conta de solidariedade da sociedade. O governo, empresários e trabalhadores. Esse é o princípio que está sendo rompido. Né? Quando você diz, não, o governo e os empregadores e os patrões não vão mais colaborar e contribuir com a Previdência. Então, quem vai pagar a Previdência? O próprio trabalhador. Isso é que eu acho que a população não está se dando conta. Quem vai sofrer principalmente com isso? O trabalhador pobre, que não tem como organizar uma reserva ao longo da sua história de trabalho que permita ele poder descansar depois de idoso. Né? E no caso dos pobres, a assistência social, a política de assistência social prevista hoje na estrutura tributária e na legislação e na Constituição brasileira, prevê que ele tem direito a um salário mínimo. Tem muita gente que diz, é o pobre que não trabalhou. Não é verdade. Muitos trabalhadores no Brasil, inclusive quem trabalhou em situação de escravidão ou de semi-escravidão, como a gente continuava tendo no Brasil até recentemente, até tem casos pontuais hoje, mas continua existindo, mas muitos trabalhadores que fazem bico, gente que trabalha na construção civil, por exemplo, e que não tem carteira assinada, muita gente trabalhou em empregos precarizados, contribuiu em alguns momentos da sua história, contribuiu com a Previdência, mas não contribuiu tempo suficiente para poder se aposentar por tempo de contribuição. Então, o que acontece? A Constituição garantiu para esses trabalhadores que eles tenham direito a esse benefício que a gente chama de benefício de prestação continuada. Então, a partir de 65 anos, tem direito a um salário mínimo. O que o governo está dizendo? Que eu vou começar a dar antes, a partir dos 60, mas vou diminuir para R$400. E a partir dos 70, voltariam a ganhar. Então, quer dizer, você não tem mais direito aos 65, tem direito a partir dos 70 e pode começar a ganhar antes se aceitar ganhar 400. Só que a maior parte dessas pessoas é gente que trabalhou numa situação muito precária. Você comparar uma pessoa que trabalhou, por exemplo, na cana-de-açúcar, que trabalhou fazendo bico num trabalho, por exemplo, na construção civil no Nordeste, essa pessoa com 70 anos de idade, a gente olha, ela parece que tem 90. Não é uma pessoa que tenha condições de viver com R$400 e a previsão dela de vida é 74 anos. Quer dizer, essa população, esse idoso, ele tem muito menos perspectiva de vida do que um idoso no Sudeste, né? Ou uma pessoa que não trabalhou em condições tão precárias. Então, nós estamos falando de uma população pobre, uma população que vai ser mais ainda penalizada, e nós estamos falando de uma reforma que só penaliza mais uma vez os pobres, o trabalhador assalariado, principalmente aquele que ganha um salário mínimo. Então, nós estamos caminhando para um Brasil que já tem um contingente de pobre gigantesco e que cada vez mais aprofunda essa distância, né, jogando mais gente na pobreza. Então, a gente está voltando para antes de 2003. O presidente Lula se orgulhava de dizer que tinha criado uma política pública que tirou 36 milhões de pessoas da extrema pobreza. Né? Quer dizer, ele tirou mais do que uma Venezuela inteira da extrema pobreza. A Venezuela tem 30 milhões, ele tirou 36 milhões.
né? E muitos saíram da pobreza e melhoraram de vida, ascenderam. Tem gente que diz que foi para a classe média. Não é, saiu da pobreza e passou a ser de baixa renda, mas viver em condições muito mais dignas. Foram 40 milhões que saíram da linha de pobreza e ascenderam para uma situação melhor, né? Hoje, esse público está todo caindo na pobreza e na extrema pobreza. Esse gráfico, você tem duas curvas, a de cima, que é a população em situação de pobreza, e a curva de baixo, a população em situação de extrema pobreza, né? Começa lá no começo do governo Fernando Henrique, que é aquela primeira setinha vermelha, é 1994. Olha só, você vê como a pobreza aumentou durante o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. A economia ficou estagnada e cresceu de 35 milhões para quase 42 milhões de pobres. Aí começa o governo do presidente Lula, estavam com 42 milhões de pobres. Cai de forma permanente, cai de forma sistemática e sustentável de 42 milhões para em torno de 15 milhões de pessoas. Veja só, caiu 3 vezes. Né? E aí começa esse período que já é um período de questionamento do governo da presidenta Dilma, o processo de impeachment, e depois governo Temer, a gente já vê a pobreza chegando no final de 2017 em 23 milhões de pessoas. Era aquilo que eu estava dizendo, quer dizer, você já voltou para 2006. Como foi difícil o processo de redução da pobreza e da extrema pobreza, e como rapidamente ela está crescendo. E agora, não só a tendência, né, como ela aumentou no último período, como a tendência é ela crescer para um público que não estava em situação de pobreza e extrema pobreza, que eram os idosos. Né? Os idosos no Brasil cada vez mais vão ter dificuldade de se aposentar, os idosos no Brasil cada vez mais vão ter dificuldade de ter acesso às políticas públicas, ao benefício de prestação continuada, e tem gente que diz o seguinte, não, mas tem o Bolsa Família. O Bolsa Família não substitui e não pode substituir a aposentadoria e o BPC. O Bolsa Família é um benefício assistencial para famílias que trabalham, porque as pessoas acham que quem é pobre é porque não trabalha, não é isso. No Brasil, os pobres trabalham muito mais do que a maioria da população, mesmo trabalhando muito, não tiveram oportunidade suficiente para ter acesso a uma renda que dê dignidade à sua família. Quer dizer, você já trabalhou ao longo da sua vida, você quer se aposentar, você tem direito a se aposentar, né, que é um direito previsto na Constituição, e que do jeito que está indo, você não vai conseguir, não só porque a legislação vai te impedir, como você vai ter que continuar trabalhando mais tempo, até os 40 anos, para ter uma aposentadoria integral, né? E a maior parte das pessoas vai acabar se aposentando, até porque não vai conseguir continuar trabalhando, né? Vai acabar se aposentando com uma renda muito inferior ao salário mínimo. O que acontece? Pobreza. Nós vimos isso acontecer no México, por exemplo, onde parcela da população não consegue se aposentar, e os poucos que se aposentam com muito menos do que um salário mínimo. Sabe o que significa? Idosos em situação de pobreza, extrema pobreza e indigência. É isso que a gente vê nas ruas no México, e que a minha grande esperança é que agora, com esse governo progressista, a gente consiga resolver essa situação no México. Agora, no Brasil, o que está acontecendo? O governo, ao invés de olhar para a população pobre, fica de costas para o Brasil, criticando um país vizinho. A questão é, gente, vamos parar de discutir a Venezuela, nós temos que olhar para o que está acontecendo no Brasil. É muito grave a situação de pobreza e de extrema pobreza. Então, vamos cuidar da Venezuela que a gente tem aqui dentro, ao invés de ficar criticando um país vizinho, e eu não acho que a gente precisa de ajuda humanitária, não, nós precisamos de políticas públicas, voltar a investir no SUS, porque a população precisa de assistência à saúde universal. Esse processo de desmonte, a gente comentava isso na sexta-feira, ele é um processo que impacta principalmente as mulheres, porque a gente estava falando dos idosos. A precarização da situação dos idosos pobres vai impactar quem? A mulher dentro de casa, que vai ter que dar conta de toda essa situação, muitas vezes, inclusive, tendo que cuidar dos seus idosos, né? A precarização na área de assistência social vai impactar quem?
à mulher, aos problemas de saúde, quer dizer, o impacto e a desproteção da população idosa, das crianças, né, com o aumento do desemprego, o maior impacto é sobre as mulheres. Então, a gente estava dizendo que a gente sai de um Dia das Mulheres, Internacional das Mulheres, não podendo comemorar avanço nas políticas públicas, ao contrário, lamentando, mas aí convocando nossas mulheres que hoje estão na linha de frente na organização, né, dos movimentos sociais e se organizando para poder resistir. Então, eu acho que a palavra de ordem agora é resistência e a luta também, porque eu acho que nós temos ainda condição de tentar impedir, reverter, né, tanto a reforma da Previdência e dentro dela os vários jabutis que tem, né? Porque essa parte, por exemplo, da assistência social não é reforma previdenciária. Eles colocaram lá dentro, destruindo um pedaço da assistência social, que é o benefício de prestação continuada. Então, voltando aí àquele gancho que a gente estava dando, né? Dizer, nós temos hoje no Brasil uma Venezuela, se considerar as pessoas em situação de pobreza, extrema pobreza, e para onde vai o contingente de desempregados. Então, eu acho que é super importante a gente poder alertar o tamanho deste problema e o descaso desse governo com a sua população. Temos que olhar, o programa de cisternas acabou, o programa de compra da agricultura familiar acabou, um conjunto de programas que chegava a essa população pobre sendo desmontado. Os médicos que desapareceram das cidades mais pobres e mais longínquas do Brasil. O corte dos recursos na saúde, no farmácia popular, no Aqui Tem Farmácia Popular. Quer dizer, você juntar esse conjunto de elementos, mostra o tamanho da desproteção, que não vai desaparecer somente na renda, né? A pobreza aumentou, mas o impacto sobre a população pobre é muito maior do que só a renda. E esse impacto é o impacto que o Brasil vai viver, porque só tem um jeito do Brasil voltar a crescer, que é incluindo. Esse período do presidente Lula e da presidenta Dilma não foi só um período onde a gente reduziu a pobreza, foi um período onde a inclusão garantiu a dinâmica econômica no Brasil. E é isso que nós temos que conseguir reafirmar. Se ilude quem acha que quem levou o Brasil à pobreza, à crise, foi o gasto com políticas sociais. Não é verdade. As políticas sociais conseguiram manter o Brasil funcionando, apesar da crise internacional. Eu acho que essa é uma discussão fundamental que a gente tem que retomar, né? Garantir políticas sociais é bom para a população pobre, é bom também para o Brasil, e essa política de austeridade implantada por esse governo, de costas para a Venezuela que nós temos aqui dentro, só vai nos levar a aprofundar a recessão e aprofundar a crise.